Boa noite, meus amigos. Estarei começando mais uma história. Não é histórias, histórias creepypasta, não. É histórias misteriosas. Histórias que aconteceram e não foi desvendado. Ou seja, o mistério ainda não resolvido. Histórias que aparentemente não são verdadeiras ou que são verdadeiras e que ainda não foi desvendada para esse mistério. A nossa história de hoje leva para o Rudolf Fentz, o viajante do tempo. A misteriosa história de Rudolf Fentz começava no início de junho de 1950. O relógio marcava aproximadamente as 23h15, quando o homem, andando de forma estranha, vestidos de roupas muito antiquadas para a época, foi visto por populares em plena Times Square, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Ele usava roupas antigas e parecia atordoado. O homem vagou a esmo, não respeitando as faixas nem sinais de trânsito. Seu jeito de andar pelo meio da rua, movimentadíssima, era a hora da saída de muitos espetáculos e cinemas de Nova York. Rapidamente atraiu a atenção das pessoas para ele. O sujeito parecia muito assustado com a movimentação intensa dos automóveis que passavam, tirando o fino dele. O brilho intenso dos faróis dos carros o cegavam, e as pessoas que testemunharam a cena relataram que ele parecia estar em pânico. Atordoado e desnorteado com as luzes, a intensa movimentação, os carros que passavam se cruzando pela Times Square, o homem subitamente acabou atropelado por um dos carros, vindo a falecer rapidamente em um meio de poças de sangue no asfalto. Algum tempo depois, na ocasião em que a polícia examinou seu corpo nas dependências do Instituto Médico Legal de Nova York, encontrou junto a ele alguns itens curiosos. Uma moeda antiga. Posteriormente, numismata informou que se tratava da moeda do século XIX, já fora de circulação. Uma carta com carimbo postal datada de junho de 1876. Algumas antigas cédulas de dinheiro datadas do mesmo ano, totalizando $70. Havia também um vale para compra de cerveja no valor de 5 centavos, com o nome de um bar, o qual era desconhecido, mesmo para os moradores mais antigos da área. Um projeto de lei para o atendimento de um cavalo e da lavagem de uma carruagem, com o endereço de um estábulo situado na Avenida Lexington. A tal avenida não estava listada em qualquer livro de endereços da época. Cartões de visita com o nome Rudolf Fentz e o endereço na Quinta Avenida. Uma carta para esse mesmo endereço remetida da Filadélfia com data de junho de 1876. O curioso é que nenhum desses objetos mostrava quaisquer sinais de envelhecimento. Inicialmente, as suspeitas eram que o homem estava vestido com a roupa de uma peça de época, mas itens pareciam tão integrados ao conjunto que os homens da polícia ficaram sem entender. Especularam que talvez fosse um colecionador de antiguidades ou curador de museu, mas isso não explica as roupas usadas por ele, até onde a roupa de baixo era antiga. Ao verificarem o nome do cartão de visitas, que indicava Rudolf Fentz, não encontraram nos arquivos oficiais nenhum registro com aquele nome, nem quaisquer informações que citassem o nome de Rudolf Fentz. A polícia colheu digitais do corpo que não foram localizados na base de dados da corporação. O homem parecia tão surgido do nada. Nenhuma informação sobre aquele mistério o homem foi encontrada. Como as autoridades não conseguiram obter uma identificação, nem tampouco foi possível localizar alguém parente do falecido. Iniciaram outro tipo de investigação partindo do endereço da carta, a única pista factível presente no corpo, após em discussões diversas e entrevistas com os antigos moradores de Nova York.
e as autoridades chegaram até uma mulher que supostamente seria a viúva de Rodolphe Fentz. Os policiais rapidamente se dirigiram para a da senhora Fentz para informar a morte do marido dela, mas a viúva, quando interrogada sobre o misterioso homem que fora atropelado, disse que não poderia ser ela, já que ela era viúva de outro Rodolphe Fentz, o homem chamado Rodolphe Fentz Jr. Ele declarou que o pai do seu marido, o homem chamado Rodolphe Fentz, desaparecera sem deixar qualquer traça exatamente no ano de 1876. Atônitos, os detetives completaram com surpresa que poderiam estar diante do pai desaparecido de Rodolphe Fentz Jr. Vasculhando ainda mais profundidade do caso, comprovou-se que o endereço encontrado em cartão comercial junto com o corpo misterioso homem atropelado era o mesmo onde residia o desaparecido Rodolphe Fentz no longínquo de ano de 1876. O homem que desapareceu em 1876 surgiu misteriosamente 74 anos depois na Times Square no ano de 1950. O caso deixou uma série de perguntas no ar e vem entregando cientistas, físicos e filósofos. O que teria ocorrido com Rodolphe Fentz? Teria ele entrado em um portal tridimensional? O que o fez ser transportado no tempo e no espaço até Times Square no ano de 1950? Qual outra explicação fantástica haveria para este bizarro desaparecimento e surpreendentemente trágico reencontro? Cabe a vocês a descobrirem esse mistério ainda não resolvido. Muito obrigado e tenham bons pesadelos.